Confiança é tudo na hora de investir. E ao saber que a Genial oferece um time dedicado, com atendimento 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, para tirar qualquer dúvida, a sua confiança em investir com a gente só aumenta, não é mesmo? Então abra sua conta gratuitamente através do link na descrição desse vídeo. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Hoje temos aqui conosco outra vez o Sérgio Vale, economista da MB Associados. Olá, Sérgio, tudo bem? Tudo bem, Zé Márcio, grande prazer estar aqui conversando com você. O prazer é todo nosso, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tá certo? Esse momento é um momento complicado, um mês de governo, novo governo, né? Quer dizer, um governo muito barulhento. Como é que você está vendo aí esse novo governo, Sérgio? Qual a sua avaliação inicial sobre esses primeiros, 3 meses, né, desde a eleição do presidente Lula? Pois é, Zé Márcio, que meses têm sido esses, né? 3 meses bastante tensos, bastante turbulentos. Começou num passo equivocado, eu creio, no final do ano passado, com a PEC da transição. Era para ser uma PEC muito mais moderada, acabou sendo algo muito maior do que se imaginava e aberto, porque a gente não sabe exatamente o que vai ser gasto no final, no total, né? Esse foi um grande erro também da PEC da transição no final, 180 bi, pode ser eventualmente mais do que isso, mas de qualquer maneira a gente começa do ponto de vista fiscal numa base errada. E aí, entre janeiro, com toda a turbulência que a gente viveu no mês passado, né, que parece que foi um ano inteiro no mês de janeiro, sem falar do que aconteceu no dia 8 de janeiro, do ponto de vista fiscal, as dificuldades continuaram, né? O governo veio com uma saída fiscal que era esperada, né, Zé Márcio, baseada na arrecadação em vez de fazer um ajuste olhando o gasto, né? Como a esquerda em geral faz, era como a gente imaginava que de fato o governo ia fazer. Então fez uma base errada de piora significativa do déficit de um ano para o outro e veio com uma solução que era esperada, mas igualmente complicada, de tentar aumentar a arrecadação esse ano de qualquer maneira para fazer o ajuste do déficit que foi criado. Ajuste de arrecadação esse, né, Zé Márcio, que vai ser extremamente difícil de fazer, como o governo colocou. Talvez a gente tenha a desoneração de combustível sendo desfeita e pouca coisa além disso, talvez aparecendo. O Haddad foi até de certa forma coerente quando ele apresentou os números, né, falando, olha, a gente sabe que esses números vão ser difíceis, a gente está trabalhando com um número mais efetivo de déficit de 1% do PIB, que eu acho que é para onde começa a conversa, daí para um pouco pior, provavelmente, mas pelo menos me deu a impressão de um ministro um pouco mais atento à realidade do que estava sendo apresentado. O problema também, né, Zé Márcio, é que se fosse só isso, dava para a gente lidar e ir ajustando ao longo do tempo com o arcabouço fiscal que vem pela frente, reforma tributária, que eu acho que tem um bom caminho aí de discussão, mas o presidente está falando mais do que deveria, né? O Lula, comparado com o que foi o Lula de 2003, no governo inicial dele, que ele tinha uma certa blindagem, do meu ponto de vista, com o Palocci e com o Meirelles, né? O Palocci bem mais blindado do ponto de vista econômico, com visão mais liberal, correta do que se precisava fazer. Eu vejo uma dificuldade aqui do entorno do Lula nessa sinalização de uma economia mais equilibrada e que talvez não está falando, né? Não tem alguém para falar para o presidente, falar, olha, presidente, o que está sendo colocado mais atrapalha seu governo do que ajuda. Então toda a discussão que ele colocou, enfaticamente desmerecendo a regra do teto, né, colocando um risco aí muito grande, o que vai ser essa regra fiscal que vem pela frente, com tanto ataque à regra do teto, a gente sabe que vai ter que ter uma regra de gasto, não tem alternativa, mas o presidente desmonta tanto a regra de gasto que a gente fica muito na dúvida do que vai vir. Acho que vão tirar tudo da regra de gasto que vem pela frente, vai ser um arcabouço bastante frágil. E para piorar, né, Zé Márcio, ver essa discussão toda completamente, eu acho que fora de propósito a essa altura, os ataques que têm sido feitos ao Banco Central, né, direto ou indiretamente, em relação à independência do Banco Central, em relação à meta de inflação, que tem que ser maior, em relação à taxa de juros, o patamar que está agora, é uma total falta de entendimento de por que a taxa de juros está nesse patamar, de por que ela vai continuar elevada se continuar a política econômica como está sendo feita agora. Então, assim, acho que o governo começou, do ponto de vista de política econômica, muito torto,
né, desde o final do ano passado e continua torto, né? E aqui a gente está falando só de fatos por enquanto, né, Zé Márcio? A gente nem está falando do que pode vir a acontecer. O que apareceu até agora é bastante complicado e dá um sinal aí muito difícil pela frente na economia. Quer dizer, além de tudo, a gente sabe que o presidente Lula, quer dizer, escolheu esses auxiliares para estarem do lado dele. Não foi fortuito, né? Quer dizer, Exatamente. foi uma escolha que foi feita por ele com total liberdade de fazer essa escolha, e ele escolheu esse caminho. Isso que eu acho que é mais preocupante, né? Que eu acho que esse é um ponto importante. Porque, além de tudo isso que você já falou, que eu acho que é super importante, a gente tem todo o ruído no que se refere às reformas de longo prazo que foram implementadas aí nos últimos 6 anos. Né? Quer dizer, cada ministro que faz um discurso contra uma reforma. Parece que existe um consenso de que vamos combater o que foi feito no governo passado, porque é fundamental criar um novo governo, o que certamente vai ser um desastre, né? Então você tem um desastre de curto prazo, que você chamou a atenção e que eu acho que é muito importante, e tem uma perspectiva de um desastre de longo prazo que vai ser muito complicado, porque reverter essas reformas todas dos últimos 6 anos vai ser muito ruim do ponto de vista de longo prazo para a economia brasileira. Não sei como é que você pensa esse processo. Concordo plenamente, Zé Márcio. Eu acho que o Brasil tem um defeito de fabricação, não sei o que acontece no nosso país, que muda o governo, parece que há uma coceira para mudar absolutamente tudo que foi feito. E essa questão política só piora, né? Porque dado que era um governo de direita e que fez medidas na economia que foram importantes, só a gente pensar, por exemplo, vamos escolher uma aqui especificamente, o marco do saneamento no governo Bolsonaro. Exatamente. E a reforma trabalhista no governo Temer, né? 2 reformas importantes que geraram impacto, estão gerando impacto ainda extremamente positivas, mas o governo Lula entrou muito na sanha de querer mexer, de querer mudar essas reformas. Aqui eu falei na minha fala inicial muito nas questões mais preocupantes de curto prazo, de fato, de política macroeconômica, fiscal e monetárias, mas a gente não pode esquecer de fato as políticas de longo prazo que também estão sendo aí colocadas para serem mexidas de forma inadequada. Há essa discussão de mudar eventualmente o marco do saneamento em algum momento à frente, há essa discussão de mexer também na reforma trabalhista. Você que é super especialista na área de economia do trabalho sabe como essa reforma foi importante, ajudou na própria dinâmica de recomposição do mercado de trabalho nos últimos anos. Mexer no que deu certo é um dilema do Brasil que é uma coisa impressionante. E o governo está escolhendo as batalhas erradas, né, Zé Márcio? Em vez de focar na reforma tributária, e a fala do Lula ontem no Congresso deveria ter sido muito focada nisso, a gente sabe que o Lira e o Senado também têm vontade e desejo de avançar com essa reforma, esse deveria ser o foco de atenção, né? O Lula deveria falar o tempo inteiro sobre a reforma tributária, né? E ajudar essa reforma, uma amálgama da PEC 45 com a PEC 110, para essa reforma ser aprovada ao longo do ano e deixa o resto em stand-by pelo menos. Mas não, as batalhas que estão sendo escolhidas são as erradas, são as equivocadas, podem piorar ainda mais a percepção da economia e vai trazer dificuldades à frente. E aí entra esse ponto que eu concordo com você também, Zé Márcio. A escolha da equipe econômica tem uma visão talvez diferente do que era 2003, que o Lula estava entrando num governo inicial, tinha uma insegurança, uma incerteza, era uma situação econômica muito mais complexa, né? E a gente teve a sorte, de certa forma, ter o Palocci e o Meirelles naquele momento sendo uma blindagem a um pensamento do Lula que também era, de certa forma, equivocado. A gente vê a literatura que contava sobre 2002, né, e o que aconteceu em 2002 foi muito importante o papel do Palocci e do Meirelles naquele momento, né, o Palocci inicialmente, para segurar esse lado do Lula que fala demais, eventualmente tenta mudar o jogo da política econômica como ele pensa que deveria ser. Hoje eu acho que tem mais espaço para ele conseguir fazer isso. Depois de 20 anos, ele é mais senhor de si, de certa forma, para colocar e expor essas questões. E quando a gente olha ao redor dele, né, Zé Márcio, é isso mesmo. Tem a Gleisi no PT falando essas coisas, tem o Haddad no Ministério da Fazenda, que é uma blindagem que fica no meio do caminho, tem o Aloysio no BNDES, que a gente vai precisar acompanhar também. Quer dizer, a Simone, que talvez faz o papel hoje um pouco mais de ser esse contraponto à política econômica que está sendo montada, eu tenho impressão e dificuldade de pensar que ela vai ser esse ponto de fato de oposição a políticas equivocadas que venham pela frente, que se ela vai ter essa força para fazer isso. Alguém que é estranho ao partido, né? O Palocci era do PT, era de dentro
do sistema do partido, né? A Simone é totalmente um ente estranho a isso, né? Eu tenho dificuldade de ver ela conseguir agitar para conseguir fazer uma política econômica que seja mais adequada, e se vai ter espaço para isso, que eu acho que não tem. Então, a gente está num cenário que o presidente não ajuda, a montagem do que foi feito até agora coloca preocupação, e tem as questões de longo prazo que vão aparecer pela frente, né? Petrobras também é um ponto de indefinição que a gente precisa acompanhar. Enfim, tem muitas faíscas, muitos pontos soltos que colocam muita preocupação ainda, né, Zé Márcio? Na verdade, quer dizer, a atitude do presidente Lula é completamente diferente de 2003. Ele hoje está muito mais independente, muito mais... Ele se sente em condições de ele fazer a política econômica. Essa é a sensação que passou aí nesses primeiros 2, 3 meses aí de governo desde a eleição, né? Quer dizer, a sensação que eu tenho vendo o comportamento do presidente Lula é que ele acha que ele vai ser o ministro da Fazenda durante o governo, tá certo? Acho que esse é o ponto importante. E acho que o Fernando Haddad pelo menos é o único ministro que parece ter alguma preocupação com o fiscal, né? Quer dizer, mas ele não parece ter poder para influenciar o presidente Lula. Pelo contrário, acho que é o presidente Lula que toca esse processo aí. Agora, o Sérgio, quer dizer, dado esse cenário, como é que você está vendo aí o desempenho da economia brasileira ao longo de 2022, de 2023, 2024? Como é que você vê aí crescimento, inflação? Porque existe um problema complicado, que é essa questão de você ter uma política fiscal extremamente expansionista, com déficit de quase 2% do PIB, e ao mesmo tempo o Banco Central está perseguindo uma meta para chegar em 3% no final de 2024, porque acho que 2023 já perdeu, tá certo? Mas tem que ter uma política monetária bastante dura para desacelerar a economia, para tentar chegar lá nos 3% em 2024. Como é que você está vendo aí essa divergência na política econômica, e como que você acha que isso vai afetar os resultados da economia brasileira ao longo de 2023 e 2024? A política monetária é cada vez mais restrita e mais difícil, né, Zé Márcio, dados os ruídos que o próprio governo está gerando aí nos últimos meses sobre essa questão. Eu acho que, dado esse cenário de juros que vai ficar elevado durante mais tempo, quer dizer, lembra, 2, 3 meses atrás a discussão era essa aí, que com certeza ia cair esse ano, provavelmente ia começar a cair a partir do segundo trimestre, tinha gente com 10,5%, 10%, os mais negativos via ali em torno de 11%, um pouco mais do que isso. Rapidamente, em 2, 3 meses, isso mudou completamente, né? Hoje é 12,25, que é o nosso número, mas tem gente com 12,5, tem gente acreditando em 13,75 o ano inteiro, que é possível de acontecer a depender do que vier aí pela frente. E aí você não mata só o crescimento desse ano, né? A gente já está vendo desde o final do ano o PIB começar a desacelerar. A gente pega o IBCBR do Banco Central, os últimos 4 meses com informação foram de queda no dado mensal, né? Já sinaliza um PIB mais fraco que a gente vai ter esse ano. As commodities não vão crescer em termos de preços como cresceram nos últimos 2 anos, então especialmente a agricultura vai ter um impacto menor, vai ter uma super safra, o volume vai ser bom, mas em termos de preços não vai ser tão favorável assim, e a taxa de juros vai matar crédito com intensidade ao longo desse ano, mais do que a gente imaginava 2, 3 meses atrás. Então, acho que o crescimento está consolidando para alguma coisa em torno de 1%, pouco mais, pouco menos do que isso. Acho difícil ser muito diferente desse número para 2023. E aí 2024, né, Zé Márcio, está muito em aberto. Assim, vai depender do que for ser feito esse ano. Se for bem encaminhada a política econômica, talvez a gente consiga aí caminhar para um crescimento que pode ser um pouco maior, um pouco maior ano que vem, 1,5%, 2%. Nada muito também forte. Agora, se a gente continuar nessa toada do que está sendo feito até agora, eventualmente mexer na meta de inflação, piorando ainda mais a perspectiva de juros à frente, uma política fiscal que segue muito complicada, com dificuldade, olhando a geração de superávit para os próximos anos, esse crescimento vai começar a ser revisto gradativamente para baixo. Na verdade, o Focus já começou a fazer isso com essa preocupação nas duas políticas, né, que estão sendo feitas agora no curto prazo. Então, olhando de hoje, Zé Márcio, se não mudar o que a gente tem nesse momento, eu diria que o crescimento vai continuar magro, né? A gente tem um crescimento que talvez possa rodar aí 1%, 1,5% ano que vem, não ser muito diferente do que a gente tem agora. Para dar um salto de qualidade, não basta melhorar a imagem, né? Eu acho que tem um ponto importante aqui nessa questão ambiental toda da Marina, do que mudou de imagem lá fora, com a França, com a Alemanha, toda essa questão ambiental. Tem um ganho de qualidade aqui, de fato,
nessa questão, né? Pode ajudar eventualmente a atrair mais investimento estrangeiro direto por conta disso. Mas é suficiente? Não, né? Faz parte da história, mas a gente não pode depender só disso e não é só isso que vai escrever o crescimento econômico nos próximos anos. A gente precisa fazer o dever de casa. E aí, né, Zé Márcio, a gente tem de novo, volta aos defeitos da economia brasileira, especialmente dos governos de esquerda, né? Os governos de esquerda têm mania de culpar o externo, né? Culpar o que está acontecendo lá fora. Tem um cenário internacional difícil esse ano, de fato tem, mas não dá para culpar o cenário internacional pelas nossas dificuldades de política econômica aqui, né? Que nem a gente viu acontecer de 2011 para frente, quando o governo da Dilma culpou a queda de preço de commodities pelas dificuldades de crescimento aqui dentro. E não foi bem o caso, né? As dificuldades foram geradas aqui internamente. Então, essa é a grande dificuldade. A gente precisa olhar cada vez mais para os nossos problemas para conseguir gerar esse crescimento mais forte lá na frente. Achar que resolver a questão de imagem, eventualmente avançar nessa discussão vai ser suficiente, não vai. Na verdade, a gente vai perder a oportunidade que a gente poderia ter nisso se a gente não fizer o dever de casa. Então, assim, eu acho, Zé Márcio, o crescimento ano que vem está nos próximos anos do governo Lula, se não houver uma mudança radical de fala e de atitude nos próximos meses, está caminhando para ficar entre 1 e 1,5. Quer dizer, nós estamos um pouco mais pessimistas que você, Sérgio. A gente, por uma razão simples, né? Quer dizer, a gente está com um cenário político muito mais pessimista. Quer dizer, desde a eleição, desde o começo, desde a apresentação da PEC da transição, como você chamou a atenção aí, tá certo? A gente entrou numa trajetória de que o cenário vai ser um cenário de política fiscal expansionista durante todo o mandato do presidente Lula e com a política monetária contracionista e a necessidade de você jogar a inflação para a meta em 24 ou 25, em algum momento, tá certo, vai acabar gerando uma situação na qual a economia não vai ter espaço para crescer, a gente vai crescer muito pouco em 2023, porque tem um carry-over aí, a agricultura vai crescer bastante. Depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre a agropecuária, tá certo? Mas a partir de 2024 vai exacerbar o processo, né? Quer dizer, você vai ter esse problema da meta, quer dizer, o problema é que o cenário está deteriorando muito rápido do nosso ponto de vista. Esse aqui é o ponto importante, uma rapidez assim inesperada. Então, isso, na nossa avaliação, é que, no final das contas, isso vai bater no crescimento da economia, vai bater na taxa de inflação, o que vai gerar um desempenho bastante pífio da economia brasileira aí nos próximos anos, inclusive em 2023. Mas como é que o cenário da agropecuária, quer dizer, as expectativas são de crescimento muito forte da agropecuária esse ano, como é que vocês estão vendo isso? Só antes de falar, e só reforçar esse ponto da questão fiscal, que eu acho que é preocupante, Zé Márcio, porque o primeiro momento da PEC da transição foi o Bolsa Família, né? O gasto social veio com força. 50 bilhões, eram 50 bilhões. Exato. 50. Pois é, e aí veio com força, né, tirar tudo do teto praticamente para o Bolsa Família, né, para o programa social. Só que a gente não pode esquecer que as falas do Lula, eu acho que vai ter uma pressão muito grande para isso nos próximos anos, tem uma demanda reprimida para os outros gastos que não tem orçamento para colocar isso tudo. A gente começou com o Bolsa Família, mas vai vir investimento, vai vir Minha Casa Minha Vida, que é um desejo forte do governo de colocar esse ano, né, vai vir gasto com educação e saúde, tudo meritório, importante, mas precisa adequar o orçamento para caber tudo isso, e a gente não vê o governo adequando o orçamento, pelo contrário, é inchar o orçamento, fazer um arcabouço fiscal cada vez mais preocupante do que pode ir pela frente, e aí eu concordo com você, precisa dar uma guinada de política econômica de fato aí nos próximos meses para evitar que a gente tenha uma deterioração adicional. E o agro, né, Zé Márcio, ajudou muito nos últimos 2 anos, foi impressionante o crescimento de renda no setor, dobrou, né, o crescimento da renda, a renda da agropecuária ao longo de vários anos, estava ali em torno de 650 bilhões de reais por ano, em 2021, 2022 passou de 1 trilhão, cresceu com muita intensidade, porque a gente teve o choque de volume, de preços e de câmbio, tudo ao mesmo tempo, né, que é uma coisa rara da gente ver no setor, que jogou a renda agrícola, que é um segmento extremamente importante. Se a gente pega toda a grande cadeia do agronegócio no Brasil, pelos dados do CPE, a gente está falando de quase 30% da economia brasileira dependente do agronegócio, né? Quando a gente pega a cadeia de produção até o final, exportação e serviços, indústria relacionada ao setor. Então, assim, tem um impacto muito grande quando o setor vai bem. Esse ano, os preços não estão tão favoráveis em termos de intensidade de crescimento como foram nos últimos 2 anos. Em compensação, o volume vem bem. Então
Então isso, na verdade, é o que deve ajudar o crescimento do PIB esse ano no final, né? Desse 1% de crescimento de PIB esse ano, quase integralmente isso, Zé Márcio, é PIB da agropecuária, PIB do agronegócio, porque serviços e indústria, dado esse cenário de juros que a gente tem nesse momento, não vão crescer, né? Eu acho que a indústria vai continuar caindo esse ano, inclusive, e serviços passou o momento pós-pandemia, vai voltar aí para um momento de desaceleração de crescimento bem mais fraco. Então, o agro, mesmo que num ritmo mais frágil, mais fraco, vai continuar sendo o carro-chefe de crescimento, mas infelizmente com um crescimento mais baixo que a gente viu nos últimos 2 anos. Né? Certo, mas você acha que vai ter algum efeito, quer dizer, dado que esse novo governo está mexendo em tanta coisa, você acha que eles vão mexer? Eles dividiram o Ministério da Agricultura. Essa semana, há 15 dias atrás, eu tive uma conversa com o Roberto Rodrigues, ele estava bastante preocupado porque ele dizia, olha, o Ministério da Agricultura foi dividido e isso é um problema, pode ter um problema de conflito de políticas que acaba sendo difícil de resolver. Vocês estão preocupados com isso também? Como é que você está vendo isso? Conflito de política pode ter, mas acho que é mais preocupante que a gente vai precisar acompanhar nos próximos anos, né, Zé Márcio? É a sanha arrecadatória, né? A gente vê um governo que vai ter que fazer algum ajuste fiscal. Quer dizer, não tem como brincar de manter déficit de 1%, 2% todo ano, porque o Haddad sabe que rapidamente as expectativas jogam a economia para o buraco já esse ano. Então tem que fazer algum ajuste fiscal de qualquer maneira. No gasto, não vai ter, não é por aí. Então vai ter que vir via arrecadação. A gente já está vendo esses primeiros movimentos. O risco que se tem, e depois da ida do Lula para a Argentina, chegando a elogiar a economia argentina, a condução de política econômica lá, que é algo impressionante de se elogiar um país que está com inflação de quase 100% e aí um descontrole econômico por mais de 20 anos, décadas na verdade, né? Não é de hoje. Né? 46. Desde Perón, exatamente. É uma história um pouco mais longa. Né? E aí a gente vê esses elogios à economia argentina, moeda comum, BNDES investindo em vaca morta, enfim, foi uma conjunção ali extremamente equivocada que, olhando para frente, acho que o risco para o agronegócio, a grande preocupação que o setor tem, que a gente vai precisar acompanhar, dado que tem essa sanha arrecadatória do governo, há possibilidade eventualmente de imposto de exportação no setor, como a gente viu acontecer com as retenções argentinas, né, lá na época do Kirchner, e que se manteve desde então. Quer dizer, esse é um risco e uma preocupação que se tem. Eu acho que não é no primeiro momento aparecer esse tipo de discussão, esse ano não vai ser por aí, mas não conseguindo fazer o ajuste fiscal como se deve, entrando em mais dificuldades, a gente pode ver eventualmente alguma discussão nesse sentido. Eu acho que a frente parlamentar do agronegócio é mais forte para impedir movimentações políticas nesse sentido, mas o embate eu acho que vai vir muito via arrecadação, Zé Márcio, o que vai aumentar de imposto no setor, e aí a gente sabe que quem vai pagar a conta no final é a gente também. Mas, Sérgio, como é que você está vendo a reforma tributária? Já que você chamou atenção, teoricamente, né, quer dizer, a reforma que está aí, a PEC 45, a 110, não importa, quer dizer, deveria aumentar imposto sobre agro e serviços e reduzir imposto sobre a indústria. Né? Essa é um pouco a proposta nessa direção. É claro que vai ter muita resistência, tanto do setor de serviços quanto do setor agropecuário, tá certo? Mas, quer dizer, você acha que ainda assim a reforma, quer dizer, a proposta vai caminhar, vai ser aprovada rapidamente, ou se você acha que, e por outro lado, essa questão da sanha arrecadatória, você acha que mesmo que se fizer uma reforma tributária, depois da reforma tributária feita, você vai introduzir, existe uma chance grande de introduzir novos impostos na agropecuária? Você acha que uma coisa não exclui a outra, pelo menos teoricamente sim, mas na prática esse é o ponto? Deveria, né, Zé Márcio? No Brasil a gente sabe que a criação de jabuticabas aqui é uma coisa impressionante, né? Jabuticabas e jabutis que entram nas leis no Brasil é uma coisa realmente única no nosso país. Então, a reforma tributária como está, em tese, com a simplificação de impostos, não deveria ter esse tipo de artifício. Mas a gente pega a PEC 110, que coloca aí um monte de aberturas para impostos seletivos localizados em alguns segmentos específicos que você tem justificativa econômica para fazer esse imposto seletivo. A gente vai precisar ver na legislação que vai ser aprovada se não há brechas e espaços que podem ser criados
para se aumentar alíquotas em outros segmentos ou fazer alternativas de impostos à frente, que pode acontecer. Se for como está hoje, fazer uma mistura da PEC 45 com a PEC 110, que aumenta imposto no setor agrícola, no setor de serviços, cai de indústria, você tem alguns impostos seletivos, como está na PEC 110, e no máximo tem essa discussão, né, Zé Márcio, de fazer um imposto dual, você tem um imposto federal, um imposto estadual no modelo canadense, né, que no limite pode ser eventualmente algo que apareça aí no meio do caminho, mas se não fugir muito disso, acho que tem um ganho, inclusive para o setor agro e para o setor de serviços, que está sendo demonstrado e sendo colocado o tempo inteiro pelo API, por vários estudos que você conhece também que estão sendo divulgados, de que, olha, no curto prazo a gente pode ter perdas, eventualmente em algum setor ou outro, especialmente no caso do agro e de serviços, mas os ganhos de médio e longo prazo, especialmente de produtividade e de crescimento, é para todo mundo. Então, assim, eu acho que há esse entendimento, há uma vontade do Congresso, do Lula, do Ministério da Fazenda, dos estados para avançar com essa reforma. Eu acho que com essa vontade aparecendo, a gente consegue quebrar algumas dificuldades e algumas barreiras que existem com o agro e com o setor de serviços para aprovar essa reforma. Não vai ser rápida, eu duvido muito que a gente vai conseguir avançar na reforma inteira em 6 meses. É uma reforma historicamente difícil, que nunca se conseguiu fazer, não dá para acreditar que mesmo tendo as propostas em pé lá, a gente vai conseguir aprovar isso em 6 meses. Eu acho que vai ser como a Previdência em 2019. Tem uma boa proposta, vai avançar, mas é para o segundo semestre, tudo dando certo, né? E aí a gente consegue aprovar essa reforma. Mais para frente, Zé Márcio, o que pode aparecer de jabuticabas e jabutis na estrutura fiscal é uma questão para frente, né? Mas a reforma tributária como está hoje, em tese, né, em teoria, não abriria espaço para questões adicionais. Mas a questão que fica, né, Zé Márcio, vai ser suficiente para conseguir fazer o crescimento e os ajustes que a gente precisa do ponto de vista fiscal nos próximos anos? Dado que é um governo que quer aumentar a arrecadação e vê a arrecadação como uma fonte de ajuste fiscal, né, a reforma tributária eventualmente não seja suficiente. E aí pode ser que eles vão atrás de outras coisas nos próximos anos. Quero crer que não, espero que não, mas tem que deixar essa porta aberta, infelizmente. Na verdade, a reforma da Previdência demorou algo em torno de um pouquinho mais de 2 anos, né, para ser aprovada. Desde quando começou, porque se aprovou o teto no final de 2016, a partir daí o presidente Temer começou a negociar a reforma da Previdência e só foi aprovada em 2019 com o novo governo. Quer dizer, eu concordo com você, eu acho que a tributária é algo desse tipo também, não é simples. Por exemplo, eu não sei como é que vai ser agora, mas São Paulo perde muito no curto prazo, segundo as contas que a gente já viu aqui várias vezes. O governador Dória concordou com essa perda. Mas o governador Dória era candidato a presidente da República. Ele, de alguma forma, precisava do apoio de outros estados. O novo governador, Tarcísio de Freitas, você acha que ele vai aceitar as perdas do estado de São Paulo sem uma negociação efetiva? O que você É difícil saber, mas eu tenho a impressão que o Tarcísio tem um perfil mais técnico desse ponto de vista, e eu acho que ele tem a percepção, e ele está, de certa forma, bem assessorado nesse sentido, na visão de que, olha, pode se perder no curto prazo, mas o ganho de simplificação vai ser extremamente benéfico para o Estado ao longo dos próximos anos. Então, eu tenho a impressão, a gente precisa acompanhar, que os governadores têm essa percepção de que podem haver perdas no curto prazo, mas os ganhos no médio e longo prazo vão acontecer para todo mundo. Eu acho uma questão que talvez seja mais difícil, né, Zé Márcio? Para os estados que são extremamente mais pobres, essa questão de você criar um fundo de desenvolvimento para compensar as perdas iniciais, que eu acho que vai acabar tendo que entrar aí nessa transição, pelo menos, da reforma tributária. E Zona Franca, né? O que fazer com a Zona Franca nessa reforma tributária que vem aí pela frente, né? É uma grande jabuticaba que a gente tem, difícil de lidar, né? Não vai ser fácil de acabar com a Zona Franca nesses próximos anos, e a gente vai ter que ver também esse período de transição. Em quanto tempo vai ser feita a transição dessa reforma tributária? Durante um tempo a gente vai ter que conviver com 2 sistemas, né? O sistema caótico que a gente tem hoje e o novo sistema que provavelmente vai começar com alíquotas baixas até entrar integralmente nos próximos anos. Vai ser 5, vai ser 10, vai ser 15. E eu vejo muitos players, você deve ver isso também, Zé Márcio, muita gente que é da área tributária e mesmo outros players do mercado preocupados com um período muito longo de transição, você ter mudanças de governo, de repente o próximo presidente chegar e falar: vou mudar tudo que está aí, não gosto dessa reforma, vamos transformar o que tem aí.
E há um grande risco, né? Então, qual o tamanho, o período ótimo dessa transição que a gente vai precisar? Então tem muita coisa para discutir que está em aberto ainda, que torna difícil acreditar que em 6 meses isso tudo vai estar resolvido, né? Vai ser um período mais longo. Por outro lado, se você diminuir a transição, quer dizer, os custos começam a ficar mais óbvios, né? Sim. Então, eu acho que esse trade-off aí é importante nessa negociação. Quer dizer, eu não sei como é que vai ser. Deixa eu voltar um pouquinho ao curto prazo, que eu acho que essa questão das declarações do presidente Lula sobre a independência do Banco Central, sobre a meta para a inflação, você acha que, no final das contas, isso vai acabar levando a um aumento da meta, ou isso é ruído? Vai se transformar de ruído em realidade, ou você acha que não, que é só ruído, que o presidente Lula está só, sei lá, conversando? Certo? Só para. Eu acho que esse é um problema grave que a gente tem nos próximos meses. Gravíssimo, Zé Márcio. Eu espero que seja só ruído, mas eu tenho dificuldade de acreditar que seja só ruído, porque não só o presidente, mas o entorno do presidente tem uma visão parecida com isso, né? Eu acho que tem o Haddad, parte da equipe que está com o Haddad, pelo menos, o Mercadante, a presidente do PT, enfim, você tem aí um entorno do PT, do presidente, que tem essa visão assim de que, olha, essa meta de inflação de 3% é muito baixa, precisa subir para 4, 4,5%, o presidente tem falado nesse sentido. Então, assim, a gente vai precisar acompanhar até, né, Zé Márcio, o que vai ser o novo Conselho Monetário Nacional? Vai voltar ao esquema tradicional antigo de planejamento, fazenda e Banco Central? Se for nesse esquema, a gente tem Roberto Campos e Simone para eventualmente contrabalançar aí algum desejo de subir a meta do Haddad. Mas vai que a gente mexe na composição do Conselho Monetário Nacional, de quem vai decidir a meta de inflação no final, essa meta de fato seja aumentada, né? Eu acho que há risco disso ainda acontecer. Tem a troca dos 2 membros do Copom aí nos próximos meses, agora em fevereiro, né? Que a gente vai precisar ver também que escolha vai ser feita, né? O presidente falando e sendo indicado e sendo colocado para ele, olha, o senhor tem a prerrogativa de escolher esses membros do Copom, que membros vão ser esses, né? Que diretoria vai ser essa? Enfim, eu acho que a lei de independência do Banco Central, como o Lula chegou a tocar na entrevista ontem, né, no UOL, eu acho que eventualmente não passaria no Congresso. Acho que a gente não muda a lei de independência do Banco Central. Mas você tem artifícios, né, e meios alternativos de mexer na institucionalidade do Banco Central, que é isso, trocando os membros do Copom e mexendo eventualmente na meta da inflação, que eu acho que eventualmente pode acontecer. Eu acho que a pressão vai ser muito grande para isso acontecer. Agora, acontecendo, né, Zé Márcio, a gente já viu essa história, a gente já viu os erros lá atrás de 2006, quando o Manteiga barrou a queda da meta de inflação que estava naquele momento. A gente, naquele momento, poderia ter levado a meta de inflação para 3%. Né? A gente tem países na América Latina mais turbulentos que o nosso, pega Peru, né? Quantos presidentes o Peru teve nos últimos anos? Tem uma meta de inflação de 2% e fica ao redor disso. Colômbia tem uma meta de inflação de 3% e também não é muito distante disso. O Chile também. Por que a gente não pode? Eu acho que a gente não tem excepcionalidade, né? A gente viu muito essa discussão nos últimos meses. Não, o nosso regime fiscal é muito disfuncional, é muito rígido, aí você precisa ter uma meta de inflação maior. Ora, que tal consertar essa rigidez da política fiscal para a gente conseguir ter uma meta de inflação mais baixa e normal, né? Eu acho que ajustar o lado errado, nesse sentido que é a meta de inflação, por uma disfuncionalidade histórica nossa, que é a regra, que é a questão fiscal, eu acho que é um caminho equivocado. E eu tenho a impressão, eu tenho um receio de que a cabeça do Lula, parte da equipe econômica, está indo muito para esse lado, né? De que não, é normal ter um pouco de inflação, que nosso regime fiscal de fato não comporta uma inflação mais baixa, a inflação de 3% é muito menor, olha, não adiantou você ter meta de inflação baixa que não foi cumprida, não adiantou nos últimos anos. Veja, a discussão está totalmente fora de propósito, né? Aumentar a meta de inflação, a gente só vai manter taxa de juros em 2 dígitos nos próximos anos, vai prejudicar cada vez mais o crescimento, e aí, Zé Márcio, se a meta for para 4% e 4,5%, aí esquece esse crescimento que eu estou falando de 1% ou 1,5%, aí a gente está falando de crescimento de fato mais baixo do que isso. Então, aí eu vou aderir ao seu cenário mais pessimista para os próximos anos. A gente precisa ver se vai haver um pouco mais de racionalidade no governo nos próximos meses. Se não houver, a gente está num cenário bem difícil.
Na verdade, você deveria usar a credibilidade que a Meta adquiriu nos últimos anos para resolver o seu problema fiscal, né? Exatamente. Olha aqui, ó, escuta, tem esse regime é crível, gerou inflações relativamente baixas, tá certo? Que tal se a gente resolvesse o problema fiscal para poder gerar uma inflação de 3% ao ano sem grandes sacrifícios? Essa E a deveria gente, ser a lógica, né? não, e a gente já viu isso acontecer poucos anos atrás, 2016, 2017, né, Zé Márcio? A gente Claro, fez a regra do exatamente. teto, mudou o governo, reformas acontecendo, a inflação de 2017 foi 2,9%, foi Com abaixo taxa de de juros em 3%. queda. Com taxa de juros Exato, em queda. Esse é o ponto importante. Com exatamente, taxa de juros em exatamente, queda. Foi um período em que nós tivemos inflação em queda, com taxa de juros caindo e não exatamente, subindo. Tá certo? Acho que esse é exatamente. um ponto realmente importante. Quer dizer, e a gente já tem essa experiência, mas quer dizer, essa questão do teto, né? Quer dizer, eu particularmente sou muito favorável ao teto, mas acontece que eu não sei como o que você acha, quer dizer, qual é a sua avaliação sobre essa questão do teto? Como é que você está vendo essa mudança aí do chamado arcabouço fiscal? Quer dizer, Assim, precisa ter uma regra de gasto, né? O Brasil, o grande problema histórico no Brasil, especialmente até 2016, é que o gasto público real crescia 3 vezes o crescimento do PIB, né? A média de isso. crescimento nesse período foi 6% por ano. Quer dizer, é inadmissível, impossível você manter, sustentar esse crescimento de gasto que a gente tinha até aquele momento. Então, alguma regra de gasto a gente precisa ter. Eu compartilho que talvez você, dado que está mudando tudo, você tenha alguma flexibilidade de você fazer uma regra que seja um pouco mais flexível, que seja um pouco atrelada a crescimento, que seja especialmente atrelada a ciclo econômico, né? De você ter na própria lei, e aí aquela regra que saiu sugerida pelo Tesouro, né, alguns meses atrás, que é uma regra, ela é complexa, mas ela é bastante rica e interessante, de sugestões que poderiam ser feitas aí pela frente, de uma regra que você acompanha o ciclo da economia e se está em recessão, você pode aumentar um pouco o gasto, se a economia está crescendo, você faz esse gasto cair, né, que é o que eu acho que deveria ser o mais adequado para se adequar aos ciclos que tem na economia, né? A regra do teto como existia, de fato, ela colocava uma certa rigidez na política fiscal, e para você fazer as mudanças tinha que fazer pela PEC, que foi toda essa bagunça que a gente viu acontecer nos últimos anos. Uma meta mais flexível, parecida com o sistema chileno, né, que está aí 22 anos funcionando, foi implementado em 2000 e tem essa flexibilidade de estar aderindo ao ciclo econômico, você tem mais credibilidade, faz com que a regra permaneça e seja melhor. Eu acho que se for por esse lado, ok. Mas precisa ter uma regra de gasto, não dá para depender só de meta de superávit primário como era no governo Lula no início, né, que há esse risco, né, a gente está vendo muito essa discussão. Né, no Fernando Henrique até caberia naquela época você ter uma meta de superávit. A gente estava ainda no processo de crescimento de gasto, mas depois de 20 anos o gasto crescendo todo ano 6% em termos reais, né, a gente precisa ver que de fato precisa ter alguma limitação nesse gasto. Né? Agora, depender só de meta de superávit, meta de dívida, não vai funcionar. Você tem que ter uma boa meta de gasto também. E aí entra uma questão adicional que saiu da PEC da transição ano passado, né, Zé Márcio, que eu vejo que tem gente que apoia, tem gente que não, mas eu fico um pouco na posição de que dá uma preocupação. Quer dizer, as regras fiscais agora saíram de PEC para lei ordinária. Você tem uma maioria simples, você pode votar para fazer a regra fiscal acontecer. Ora, isso facilita a regra fiscal ser aprovada, não tenha dúvida, mas ao mesmo tempo facilita ela ser desmontada e ela ser desfeita a bel prazer do governo, como a gente viu no passado, né, Zé Márcio? Lá atrás, depois de 2008, a gente viu o governo tirar o PAC da meta de superávit, a gente viu o governo tirar as estatais da meta de superávit. Então, eventualmente à frente, você colocar uma fragilidade institucional, legislativa, como você faz a regra, eu fico um pouco preocupado. Eu preferia continuar vendo ela como uma PEC, uma emenda constitucional mais difícil de ser alterada e sendo uma boa regra fiscal. E aí eu acho que teria um ganho enorme se fosse por esse lado. Mas a gente não tem mais essa questão legislativa dessa forma e fica essa dúvida, o que vai ser a regra fiscal que vem pela frente. Cada vez mais que o Lula fala e bate na regra do gasto, como a gente tem, eu fico preocupado o que vão tirar da regra do teto. Vão tirar investimento, vão tirar educação, vão tirar saúde, o que vai sobrar dentro dessa regra de gasto? Se não sobrar nada, é como se não tivesse a regra do gasto, e aí a gente vai ter um mercado que vai reagir bem negativamente.
Na verdade, é exatamente pela história do Brasil com a questão fiscal que eu acho que a minha percepção é que tem que ter uma regra muito rígida, tá certo? Sim. E essa questão que você chamou atenção aí, quer dizer, que a bagunça que foi na questão do teto aí, furou o teto 3 vezes e tal, eu acho que isso é positivo, não é negativo. Para a regra, dado a história fiscal brasileira, eu acho que isso é positivo. A regra do teto, quer dizer, ela tinha uma vantagem que, do meu ponto de vista, era fundamental. Toda vez que você quisesse furar o teto, você tinha que passar uma emenda constitucional. Sim. Isso tem custo, e o Sim. custo é alto. Isso significa que o governo vai tentar evitar fazer sempre, porque o custo é alto, tá certo? E agora, como você acabou de dizer, agora não é mais, agora é um projeto de lei, tá certo? Então, quer dizer, a gente não vai ter aquela discussão toda que teve no passado, tá certo? Vai furar o teto, aí você tem que passar por uma discussão enorme no Congresso, na imprensa, qual é a vantagem, qual é a desvantagem, realmente faz sentido, não faz sentido. Lá em 2020 não teve nenhuma discussão, porque era óbvio que precisava. Mas em 2022, que era uma coisa eleitoreira, foi muito custoso para o governo Bolsonaro fazer aquela mudança. Eu acho que isso, dada a história fiscal brasileira, como eu acho que no curto prazo o grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira é a questão fiscal, eu acho que seria importante ter uma regra rígida para poder segurar os gastos. Bom, Sérgio, muito obrigado aí por ter aceito nosso convite novamente, uma excelente conversa, muito boa mesmo, tá certo? Foi um prazer enorme ter você aqui conosco novamente. Foi um grande prazer, Zé Márcio. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. 10 motivos para você que é trader abrir a sua conta aqui na Genial. Infraestrutura de ponta. Aqui você investe na mesma estrutura que opera os maiores fundos de alta frequência do mundo. Corretagem zero. Você não paga nada de corretagem para investir nos principais ativos. Plataformas profissionais gratuitas. Contrate as plataformas mais utilizadas pelos traders sem pagar nada. Trader Cockpit. Um ambiente unificado onde você pode realizar um bom gerenciamento de risco, verificar a sua posição por plataforma e determinar o limite para as suas operações. Resenha Trader. Acesse a nossa sala ao vivo com calls e análises personalizadas. Canal do Trader, o suporte operacional das plataformas profissionais durante todo o pregão. Alavancagem intraday. Intensifique o seu poder de compra ou venda em até 50 vezes para os ativos mais líquidos da B3 por meio das principais plataformas operacionais. Controle de trades, uma planilha exclusiva para você acompanhar as estatísticas de seus trades e fazer uma gestão eficiente do seu capital. Genial Cloud, temos uma máquina virtual para que você possa operar como se estivesse dentro da B3. E a Mesa Trader, a nossa assessoria de investimentos com acesso exclusivo à mesa de operações de renda variável, sem filas, durante todo o pregão, de acordo com o seu perfil de cliente. Abra sua conta agora mesmo e faça parte da verdadeira casa do trader.